Bom, então dando continuidade à nossa conferência na aula passada, falando sobre o mês do Rosário, a importância dessa devoção, porque uma devoção das devoções é a mais excelente, né, a Nossa Senhora. Entre as devoções, Nossa Senhora é a mais excelente, dado tanto pelo seu conteúdo, quanto, né, pelo que nós temos na história da Igreja, o Conselho dos Papas, a vida dos santos sobre, né, o Rosário. E falar do mês do Rosário e não falar de Fátima deixaria o tema um tanto incompleto, né? De tal forma que, isso porque, né, na mensagem de Fátima, na espiritualidade de Fátima, nós temos o Rosário, né, os mistérios do Rosário, né, como, né, o coração da mensagem, né? Também, né, a última aparição se dá no mês de outubro, justamente mês do Rosário, 13 de outubro. E justamente é no mês do Rosário, no mês de outubro, na última aparição, que se dá o fabuloso milagre do Sol, né, atestado inclusive por ateus. E o Rosário, a devoção do Rosário, tem uma grande importância na mensagem de Fátima. O próprio título com que Nossa Senhora se dá, né, Eu sou a Senhora do Rosário, né, mostra a grande importância, né, dessa devoção para nós ainda. O Rosário sempre foi considerado pela Igreja, podemos pegar as várias encíclicas dos Papas, sobretudo aquelas encíclicas de Leão XIII, conhecido como Papa do Rosário, o Rosário visto como uma arma de Nossa Senhora contra o mal, né, contra os inimigos da Igreja, né, contra aquele verdadeiro inimigo com o qual nós devemos lutar, que não é o mundo, não são os príncipes do mundo, mas são os príncipes das trevas. Todo o resto, todos os males do mundo, vem, né, como consequência desse príncipe, desta ação do príncipe das trevas no mundo. E Nossa Senhora nos dá o Rosário. O Rosário foi, né, provado em São Domingos, convertendo os albigenses, né, na Batalha de Lepanto e tantas outras batalhas em que se rezou o Rosário pela vitória católica, né? As várias conversões. São Luís tem um livro, né, sobre o maravilhoso poder do Santo Rosário, se não me engano o título, tem várias coletâneas de pequenas, se não me engano em São Luís, pequenas histórias sobre devoção do Rosário, né? E Fátima e o Rosário se insere, né, em Fátima. Por exemplo, a palavra Rosário, ela aparece 121 vezes na documentação oficial das aparições, né? Também Nossa Senhora do Rosário aparece, né, 51 vezes, né, no documento. Então é algo que é importante, né? Senhora do Rosário aparece 121 vezes. Rosário aparece 282 vezes, né, para mostrar a importância do Rosário, né, na aparição de Fátima e na mensagem de Fátima, depois os relatos dos pastorinhos e depois da irmã Lúcia. Bom, podemos dizer que Fátima foi um dos eventos mais importantes de caráter religioso ocorridos no século XX, né? E das aparições de Nossa Senhora é a mais importante, né? Tanto pela sublimidade dos fatos, tanto pela atualidade e necessidade da mensagem, né, quanto pela repercussão que ainda hoje ecoa, né, na Igreja, no meio católico, né? Também a posição, né, o situar da aparição de Fátima na história do mundo como um todo, né, como tirando o seu sentido da história, né, atual do mundo e dando um verdadeiro sentido à história do mundo. E depois, né, ainda os vários mistérios que ainda rondam a aparição, que até hoje não foram 100% resolvidos. Então Fátima é muito importante como uma aparição. Das aparições é ainda que mais ecoa até os nossos dias, e é um tema que está longe de ser esgotado, né?
Se fala ainda nos segredos de Fátima, se fala ainda na mensagem de Fátima, a consagração da Rússia, é um tema que não se esgota. Bom, as aparições de Fátima se deram em 1917, em Portugal, cidade de Fátima, a vila, né, de Fátima, do mês de maio ao mês de outubro, né, deste ano, dia 13 de cada mês, salvo o mês de agosto, por causa da prisão dos pastorinhos. Essas aparições de Nossa Senhora foram precedidas de outros sinais, né, entre os quais 3 aparições do Anjo de Portugal. E as aparições de Fátima serão completadas com outras aparições ou manifestações sobrenaturais que a irmã Lúcia vai ter na Espanha, né? Pontevedra e depois em Tui, na Espanha, enquanto já freira, né, irmã Lúcia. E todo esse conjunto das aparições, as diversas mensagens, os sinais, as falas de Nossa Senhora, testemunho dos pastorinhos, né, trazem uma mensagem de fundo bem clara, né, que aparece desde o Anjo de Portugal até as últimas manifestações, né, para irmã Lúcia, né? O que nós podemos chamar de espiritualidade de Fátima. É um tema constante das aparições, nas falas, nos episódios, né, que permeia todo o conjunto de Fátima do início, né, ao fim, né? E essa espiritualidade de Fátima, ela não é nada novo, muito pelo contrário, ela carrega a própria espiritualidade católica, né, de todos os tempos, né, que é a fé católica bem vivida e bem praticada, né, através da oração e das penitências, da reza do terço, da devoção a Nossa Senhora, com o objetivo e como meio de frear as calamidades que o mundo passa e a perda das almas. Então, a situação para o mundo, a solução para o mundo está, né, nesta fé católica bem vivida, oração, penitência, 2 pilares aí da vida católica de todo dia: oração, penitência, sacrifício. E justamente o mundo vai mal, a apostasia é crescente, porque justamente, né, não se vive mais a fé católica. Os católicos não vivem mais, as nações se apostataram, né, os chefes das nações se apostataram. Então, o que permeia sobretudo, né, esses 2 grandes princípios, né, da espiritualidade católica, que vai permear a espiritualidade de Fátima, né, oração e penitência. Sempre vai ter oração e penitência nas falas de Nossa Senhora. Nada novo do que a igreja, né, jamais ensinou. Nossa Senhora simplesmente vem lembrar, né, a importância da oração e a importância da penitência. E nesses 2 pontos principais, né, e constantes, nós temos duas devoções marianas que são fortemente aconselhadas. A primeira é o terço diário e a segunda devoção ao Coração Imaculado de Maria. Ambas as devoções também não são novas. O terço, né, é óbvio aí na história da igreja, e desde São Domingos, né? E a devoção ao Coração Imaculado de Maria também não é uma devoção nova, mas já existia, né? Temos, por exemplo, São João Eudes, que já pregava, entre outros santos. Até inclusive a devoção dos sábados, os primeiros sábados já existia, ainda que não fossem 5 somente. Havia a devoção dos 15 sábados do Rosário, em que se meditava em cada sábado o mistério do Rosário e o terço. Então, a devoção aos sábados e ao Coração Imaculado de Maria e a reparação não é uma devoção nova, né? Então, a senhora deixa mais específica nas aparições, mas não é algo novo, já existia na igreja. E Nossa Senhora propõe tais devoções como uma solução para os grandes problemas da humanidade, né? Problemas que possuem um fundo espiritual, né? Que é a guerra entre os filhos da serpente e os filhos de Maria, né? Os filhos da serpente, né? A serpente quer arrastar
né, almas, né, para seus filhos, né, para o seu campo, né, fazendo seus filhos, filhos da perdição, e a guerra com os filhos da Imaculada. E a solução para os grandes males do mundo pode parecer, numa primeira vista, um pouco assim, como assim? Qual é o sentido disso? Oração, penitência contra a guerra. Mas como assim, oração e penitência contra a guerra? Qual é a causa e efeito, né? Parece desproporcional. Tem uma guerra acontecendo, tem a apostasia mundial, pede oração e penitência. É interessante, né? Nós entendemos isso bem se nós entendemos que a causa dos males temporais do mundo vem de um mal moral, que é o pecado. Se há guerras, se há apostasia, se há perseguição à igreja, se há uma derrocada moral, é por causa do pecado, né? Então essa guerra com o pecado, contra o pecado, se faz através da oração e da penitência. Por isso é a solução para os problemas do mundo: se converter, rezar e fazer penitência. E esta é a solução verdadeira. E no coração, né, da espiritualidade de Fátima, né, que tem aí o coração imaculado de Maria, o terço, né, está então a devoção do rosário, né, a devoção do terço diário. E mesmo a prática da devoção ao coração imaculado de Maria, ela se dá pela recitação e a contemplação do rosário, né? Os 5 primeiros sábados, a devoção dos 5 primeiros sábados se dá, né, também pela contemplação do rosário, dos mistérios e da reza do terço. Bom, houve 6 aparições na cova da Iria, né? Teve, claro, as aparições do anjo, depois as aparições da irmã Lúcia, mas teve 6 aparições para os pastorinhos na cova da Iria em Fátima. Em todas essas aparições vai aparecer de alguma forma a questão do rosário, questão do terço, né? Então vamos passar mais ou menos resumindo uma após outra, pegando sobretudo o que fala do terço, que fala do rosário. Aparições muito curtas, realmente muito curtinhas. Então a senhora falou pouquíssima coisa, muito pouco Nossa Senhora falou, o que é impressionante. Hoje nós temos aí várias pseudo-aparições que Nossa Senhora fala aos montes. Em Fátima as aparições são muito pequenas, né? As falas de Nossa Senhora são muito pequenininhas, né? E, né, a mensagem que está por trás, né? E a mensagem que está por trás dessas falas tão pequenas é muito maior do que qualquer outra aparição, né? Pseudo-aparição excessiva, um conteúdo excessivo. Mesmo em Lourdes, pega ali a Rue de Bac, né? São falas muito simples, né? Muito pequenas, bem curtas. Bom, então a primeira aparição se dá no dia 13 de maio. Nossa Senhora vai convidar os pastorinhos à santidade, né? Suportar os sofrimentos para a conversão dos pecadores, né? Eles vêm lá, Nossa Senhora, né? Tem aquele raio que anuncia a aparição. Eles veem aquela bela senhora branca, né? Toda de luz. E, né, a Lúcia que vai dialogar com ela, né? O que é interessante é que a Lúcia falava, a Lúcia via, falava e ouvia. A Jacinta via e ouvia, o Francisco só via. O Francisco não escutava nada. Então é interessante como Deus distribui para cada qual de forma desigual os dons. A Lúcia se comunicava com Nossa Senhora, ouvia Nossa Senhora e a via. A Jacinta ouvia e via, e o Francisco não escutava nada. O Francisco não escutou uma palavra durante as aparições, que é bem interessante. Mostrando, né, a diversidade de dons e de graças, né, que Deus dá para cada um, né? Isso é bem interessante notar. E tem um diálogo ali, né, com Nossa Senhora, que Nossa Senhora pede que as crianças venham aqui a cada dia, naquele lugar, a cada dia 13 de cada mês, até o mês de outubro. Ela vai dizer o que ela queria, né? E depois ela iria para o céu. E a Lúcia pergunta: mas eu vou para o céu? Vai, né? E a Jacinta vai para o céu? Vai. E o Francisco vai para o céu? Vai. Mas tem que rezar muito terço. Nossa Senhora completa: Francisco vai para o céu, mas tem que rezar muitos terços. Francisco não escutou aquilo lá, né?
porque ele não escutava, né? Ele só ele via extasiado Nossa Senhora, mas não escutava nada. Depois as meninas vão falar para ele, Nossa Senhora tinha falado. E é interessante que essa verdade, já nessa primeira aparição, essa verdade do terço, né, que já aparece ali nesse, né, tem que rezar o terço para ir para o céu, como a arma de salvação, sobretudo do Francisco. Por quê? Não sei, né? Que é o que Nossa Senhora sabe que nós não, né? Mas ele precisava rezar muitos terços. E esta verdade da primeira aparição, da visão de Nossa Senhora, vai estar tão impregnada na alma dos pastorinhos, na vida, que eles começaram a rezar de fato o terço com maior devoção. Antes, né, como crianças, tinham o costume de rezar o terço, mas rezava o terço pela metade. Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, para acabar mais rápido, poder brincar, né? Aí depois que eles viram Nossa Senhora, olha só, frisando, né, rezar o terço, então eles começaram a rezar o terço com mais, né, com mais devoção, o terço inteiro, de forma mais devota, e rezando pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora já tinha anunciado: queres fazer sacrifício pela conversão dos pecadores, né? E antes, né, o terço era pela metade para brincar, né, para ter mais tempo para fazer as suas brincadeiras. Agora o mais importante se torna o terço, o tempo para rezar o terço. E é interessante que na alma do Francisco, porque ele foi nomeado por Nossa Senhora, ele vai para o céu, mas tem que rezar muitos terços. E que como condição para ir para o céu deveria rezar muito terço, ele levou essa mensagem tão a sério que às vezes ele desaparecia, ninguém via ele para rezar o terço. Às vezes, por exemplo, o pai dele chamava, a mãe dele chamava: ô Francisco, ele só levantava para mostrar que estava rezando o terço. Ele rezou, de fato começou a rezar muitos terços, né? Dada essa a impressão, né, que ficou na alma deles, né, e deles também, né, rezando pela conversão dos pecadores, né? Então era chamado pelos pais e ao longe simplesmente erguia a mão para mostrar que estava rezando o terço. Então já a primeira aparição já tem tal, né, como se diz, tal impressão, né, salvífica na alma, né? A segunda aparição, né, 13 de junho, né, festa de Santo Antônio, já teve uma briga, porque foi Santo Antônio, Portugal, tinha lá a paróquia, já fez a paróquia de Santo Antônio, os pais não queriam que eles fossem para a Cova da Ilha, porque eles tinham que ir para a festa da paróquia, mas acabou que eles conseguiram ir. E Nossa Senhora repete, né? Quero que venhais aqui o dia 13 do mês que vem. Aí já fala que rezeis o terço, intercalando mistérios, a jaculatória. Aí vai dizer: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai todas as almas para o céu, especialmente as que mais precisarem. Então a Senhora vai dar então essa jaculatória, né, para colocar no terço, né? Então a partir de então, né, são eles, né, que vão espalhar essa jaculatória e vai ser adotado aí, né, no mundo inteiro, né? Então Nossa Senhora pede, né, reza o terço intercalando com essa jaculatória: meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai todas as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Jaculatória que ficou meio obscura naquele tempo, porque como assim? Quais são as almas que mais precisam de ir para o céu, né? Então assim, nos vários interrogatórios que eles passaram por padres, por bispos, né, essa questão, por teólogos, né, essa questão dessa jaculatória ficou meio curiosa, né? Alguns não entenderam. Tal forma que não entenderam que em alguns lugares começaram a acrescentar coisas no jaculatório. Onde mais precisarem da vossa misericórdia, né? Da vossa misericórdia não existe na jaculatória original. Principalmente as que mais precisarem. Ponto. Né? Então, para tentar explicar, colocaram da vossa misericórdia, etc. Mas não existe. Então, Nossa Senhora pede que reze o terço e coloca uma oração, né, pedindo, né, grosso modo, a conversão dos pecadores, né, livrar os pecadores do fogo do inferno, né. Terceira aparição, 13 de julho, né, mesma coisa, a mensagem se repete, muito curtinha: quero que voltem aqui no dia 13 do mês que vem, continue a rezar o terço todos os dias, aí acrescenta: em honra de Nossa Senhora do Rosário, né. Então vai acrescentando pouquinho a pouquinho, né, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo e o fim da guerra. Só ela lhes pode valer, né. Então, né, Nossa Senhora pede que se reza o terço em honra de quem? Nossa Senhora do Rosário, que Nossa Senhora vitoriosa, né, Nossa Senhora
rosário que tem o título que vem da Batalha de Lepanto. Aí se fala paz do mundo e guerra, o fim da guerra de Lepanto com a vitória de Nossa Senhora. Também nessa guerra o fim será a vitória de Nossa Senhora. Então a terceira aparição é rezar o terço, né, como solução. Solução para quê? Para a guerra e para a paz no mundo, né? E somente Nossa Senhora do Rosário que pode, né, nos valer, né, lhes valer, né, na guerra. Aqui nós estamos, né, lembrando da Primeira Guerra Mundial, né, que estava ali destroçando, né, a Europa, né. É interessante que já a partir da terceira aparição, sobretudo na segunda aparição, depois da segunda para frente, começou a juntar uma multidão de pessoas, porque a notícia se espalhava muito rápido, né. Cidades pequenas, lugarejos, né, isso corre muito rápido. E a segunda aparição teve um bolinho de gente, a terceira aparição já teve um pouco mais, e assim, até na última aparição com não sei quantas mil pessoas, 7 mil, não sei, 70 mil pessoas, né? Coisa impressionante. Então a terceira aparição nós já temos, né, uma quantidade de pessoas e pessoas que já iam lá com uma intenção específica, né? Pedindo uma cura. Para Luciano falar para Nossa Senhora isso, né? Isso, aquilo, pedindo uma conversão de uma pessoa, uma cura de um. Interessante. E a Lúcia chegou a pedir, estão pedindo que se curem uns, se curem outros. Muitos estão pedindo curas para isso, conversão para aquilo. E Nossa Senhora falava, né? Tem que rezar o terço. Querem conversão, querem a cura, tem que rezar o terço. Era a condição para que as graças fossem obtidas, rezar, né, o terço, né. Não sei se é nessa ou na outra, na quarta ou na quinta aparição, que, de novo, né, a Lúcia pede as curas por aqueles que estavam pedindo ela, falar para Nossa Senhora para curar isso, por aquilo. A Senhora fala uma frase também interessante, né? Uns receberão a cura, outros não, porque Deus não se fia neles. Deus não confia neles. Quer dizer, né? Fátima tem muitas frases misteriosas, né? Possivelmente, porque não no sentido de pessoas que buscam a cura, mas não buscam uma cura verdadeira, espiritual, que buscam, né, que levam a uma conversão. Querem uma cura material para depois abandonar a religião, como acontece. Milagres que não levam um verdadeiro milagre interior. Então, uns não curarei, porque Deus não se fia neles. É uma frase até impactante, né? Nessa terceira aparição é que vai ter, né, a visão do inferno. A visão do inferno, e Nossa Senhora também vai pedir a consagração da Rússia ao coração imaculado de Maria. Vai ser nessa terceira aparição. Segredo que será revelado somente muito depois, né? Não será revelado agora, por agora, desde o início. Então, né, a visão do inferno, a terceira aparição, também, né, o segredo é revelado, né, e se pede a consagração da Rússia, né. Tem a visão e a explicação dos segredos da terceira aparição. Nossa Senhora confia um segredo às crianças, mas com essa mesma constância do coração da mensagem, né, rezar o terço, rezar o terço, rezar o terço e rezar em honra de Nossa Senhora do Rosário, e Nossa Senhora vitoriosa, né. E depois dessa aparição, né, com o andar das aparições, né, se há uma mudança séria já nas crianças. As crianças são exemplo para nós desta mudança de vida. Claro, ali numa missão um pouco maior do que a dos comuns da igreja, mas temos ali já um exemplo de mudança, né. Primeiramente começa a recitação do rosário, o terço, o rosário, se torna para eles uma necessidade interior, um alimento mesmo para eles, para a vida deles, e começam a fazer com muita fidelidade e rezavam muito bem o terço, né? Contrariamente do que eles rezavam lá no início, antes das aparições. Mesmo se a situação se torna perigosa, eles não deixam de rezar o terço, né? Nós temos o que aconteceu ali em agosto, né? 13 de agosto, que seria uma das aparições, a quarta aparição. E lembrando que na época, né, Portugal tinha, em 1910,
a monarquia portuguesa tinha caído com o assassinato dos reis de Portugal. Isso foi, né, esse golpe, né, do assassinato do rei, instalação da república, foi feito pela maçonaria carbonária e foi instalada em Portugal uma república maçônica, uma maçônica rigorosa, em que se perseguia a igreja, eles eram antirreligiosos, tomavam-se os bens da igreja. E o administrador da vila de Ourém, né, que está ali na região onde moravam os pastorinhos, decidiu colocar fim àquele movimento religioso. Né? Vamos acabar com aquilo ali, aquela superstição ali na Cova da Iria. Então, né, eles, no dia 13 de agosto, que seria uma nova aparição, a quarta aparição, em que mais gente já estava se reunindo de novo no lugar das aparições, cada vez mais, né, homens mandados pelo administrador, né, sequestrou as crianças. Eles foram presos, né, na casa desse administrador ou na prisão municipal com prisioneiros, né, comuns lá da prisão. E ameaçando-os de muitas formas, com torturas psicológicas, não tortura física, mas tortura psicológica. Ameaçados vão ser jogados em caldeirão de óleo quente. O Francisco já morreu, agora falta você. Então separavam um e outro para torturá-los psicologicamente, para que eles pudessem revelar o segredo. Então já se corria, Nossa Senhora tinha falado para eles um segredo, que o administrador estava assim, não, que segredo é esse, né? Como assim? O Estado não vai saber do segredo, né? Nos interessa esse segredo. Sabe lá o que é isso, né? Então queria que eles contassem para ele o segredo, né? Interessante como na maçonaria teve um interesse nessa questão de Fátima, né? Inclusive a maçonaria, grupos maçônicos chegaram a destruir a Cova da Iria, né? Acho que logo depois das aparições, chegaram lá, destruíram tudo, tentaram bombardear a capelinha. Foi bem complicado, né? Em Portugal, né? A perseguição à igreja. E é interessante que os próprios presos falavam que, né, para que eles dissessem ao presidente da Câmara o segredo, né? Porque, né, que não importa se aquela senhora queria ou não, né? Diz logo para vocês se liberarem, né? E a Jacinta falava, né? Eu prefiro morrer, né, de contar o segredo, né? De 7 anos de idade. Prefiro morrer. Tava com presos ali, né? Imagina, deve loucura também colocar criança com um bando de presos, né? Né? Aí diz a Lúcia, né, nas memórias, né? E decidimos então recitar o rosário, né? Jacinta mostra uma medalha que trazia no peito e pede a um preso que pendure num prego da parede. E de joelhos, diante da medalha, começamos a rezar. Os presos rezavam conosco, como sabiam, pelo menos permaneciam ajoelhados. Então, a pessoa começou a rezar o terço na prisão, né? As crianças, né, levaram os prisioneiros a rezar o terço, né? Impressionante, né? Esta impressão, né, de Nossa Senhora na alma dessas crianças, né? A devoção ao rosário como consequência. Aí a Lúcia continua. Quando Francisco se apercebeu que um dos presos estava ajoelhado com um boné na cabeça, aproximou-se dele e disse-lhe: você, se quer rezar, deve tirar o boné. E o pobre homem tirou então logo o boné, né? Então assim, né, impressionante, né, o terço, né, as graças, né, que eles receberam e que foram graças frutificadas, eficazes e que foram certamente aumentadas, né, por essa devoção do terço, né, devoção do rosário. Depois essa quarta aparição se deu no dia 13, as pessoas, né, que deveria ter se dado no dia 13, as pessoas foram lá, ninguém, né, os pastorinhos não apareceram e ficou por isso mesmo. Segundo relatos de pessoas que estavam lá, aconteceu no horário da aparição, aconteceu o mesmo fenômeno que acontecia nas demais aparições. Uma brisa leve, uma nuvenzinha que descia do céu, meio nebulosa, né, e depois terminou, porque não tinha ninguém ali. E interessante esse cuidado de Nossa Senhora ali, né, que pousa, que vai provavelmente ali, né,
ainda que saiba que os pastores não estavam ali, para dar uma prova ali para aqueles, né, que estavam ali, de que era ela mesma que iria aparecer, né, e mesmo não estão ali os pastorinhos, ela foi, né, e, né, até de um certo modo, né, provando que ela é fiel também às suas promessas. Então a quarta aparição vai se dar, e claro, depois vão ser liberados da prisão, etc, né. Não vem aqui ao caso a história, vale a pena ler quem tiver curiosidade. Tem um livro, acho que é o livro mais interessante sobre as aparições de Fátima, que é um livro português, chama-se Era uma Senhora Mais Brilhante que o Sol. De todos os livros de Fátima, é um dos mais agradáveis de ler, porque ele é dividido por temas, por episódios, ele é narrado de uma forma muito engraçada, né? muito popular, é bem gostoso de ler. Quem quiser ler, Era uma Senhora Mais Brilhante que o Sol, livro rápido e fácil de ler, tem umas 300 páginas, mas é fácil porque flui, né? Mas muito bonito o livro. Tem os relatos das pessoas, as situações engraçadas que aconteceram, é bem interessante. Então a quarta aparição vai se dar no dia 19 de agosto, né, nos Valinhos, região dos Valinhos, e Nossa Senhora vai dizer a mesma coisa: quero continueis vir a cova da Iria no dia 13, continueis a rezar o texto todos os dias. Aí ela procede: rezai, rezai muito, e fazei sacrifício pelos pecadores, né, pois muitas almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Muitas almas. Dia de São João Eudes. Hã? Dia de São João Eudes. Dia de São João Eudes, é interessante, 19 de agosto. E assim, interessante notar, né? Muitas almas vão para o inferno porque não haver quem sacrifique e reze por elas, né? E reze o terço, né? Daí, né, a importância da intercessão, das nossas orações, de rezar uns pelos outros, por aqueles que precisam, pelos nossos filhos, nossos subordinados, etc. Pelos nossos amigos, né? Rezar. Muitas vezes, muitas almas não se salvam porque não tem quem reze por elas, né? Então a quarta aparição se dá nos Valinhos, 19 de agosto. Quinta aparição, mesma coisa, nada demais, mesma coisa. Continue a rezar o terço, a Nossa Senhora do Rosário, né, todos os dias, para alcançar o fim da guerra. E é essa a mensagem. Mensagens muito curtinhas, né? Rezar o terço em uma de Nossa Senhora do Rosário para alcançar o fim da guerra. A sexta aparição e a última aparição, né? O último entre aspas, teria a dita sétima aparição, que é um mistério, né, de Fátima também. Então tem a sexta aparição, que vai ter aquela multidão estrondosa, né, em outubro. E Nossa Senhora fala, né? Quero que faça aqui uma capela em minha honra. Eu sou a Senhora do Rosário. Então ela fala qual é o nome dela. Eu sou a Senhora do Rosário. Continue a rezar o texto todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas, né? Primeira Guerra Mundial, né? Então vai acabar em 19, né? Então rezar o texto, porque a guerra vai acabar. 18. A guerra vai acabar e os militares voltarão para suas casas. Continua, né? A Lúcia pede para eles: se curavam os doentes, se convertiam os pecadores. Não só fala uns sim, outros não, né? Interessante. É preciso que se emendem e peçam perdão pelos seus pecados. Querem uma cura, né? Não, tá bom, né? Se emendem primeiro, né? Peçam perdão pelos seus pecados, né? E tomando um aspecto muito triste, Nossa Senhora diz: não ofendam mais a Nosso Senhor, que já está muito ofendido, né? E dito isso, ela diz: eu não quero mais nada. Ela abre as mãos e as faz refletir o sol, enquanto se elevava, né, para o alto, continuava o reflexo da sua luz a projetar no sol. Então Nossa Senhora, foi essa a grande mensagem, né, de Nossa Senhora. E Nossa Senhora desaparecida, né, nessa última mensagem, a Lúcia diz, né, que ela vai pedir: olhem para o sol.
Aí vai ter o famoso milagre do sol. Enquanto as pessoas estavam ali desesperadas com o sol, né, Lúcia, né, os pastorinhos estavam vendo alguma coisa interessante se passar no sol. Então Lúcia diz que vimos ao lado do sol São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco, com o manto azul. São José com o menino parecia abençoar o mundo, com gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ainda ver Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Né? Aí tem durante essa aparição, algumas pessoas vão pronunciar o milagre do sol, né? Um trecho daquele Almeida Garré. Né? O sol girou sobre si mesmo num rodopio louco, houve também mudanças de cor na atmosfera. O sol girando loucamente parecia de repente soltar-se do firmamento e, vermelho como sangue, avançar ameaçadamente sobre a terra, como se fosse para nos esmagar com seu peso enorme e abrasador. Tenho que declarar que nunca antes ou depois de 13 de outubro observei semelhante fenômeno solar ou atmosférico. Né? Almeida Garré, que era um ateu, né? Foi um professor da Faculdade de Coimbra, que estava no milagre do sol, viu, né? Acho que permaneceu ateu. E o relato dele é um dos mais fidedignos da sua posição. E, bom, ele é insuspeito, né? Um ateu. E que é só um texto depois do final, ele diz, né? Se alguém puder me explicar, que alguém me explique. Eu não sei o que aconteceu. Né? É bem interessante. Então se vê interessante, né? Nessa última grande aparição Nossa Senhora no mês de outubro, 13 de outubro, né? Também essa insistência na conversão dos pecadores, né? Como único meio, né, de restaurar, né, a sociedade, né? Se converter, as pessoas se converter. E se converter pela oração e pela mortificação, sobretudo pela récita diária do terço, né? Unida à devoção ao coração imaculado de Maria, né? Então a devoção Nossa Senhora de Fátima, né, a mensagem, né, a devoção do Rosário são praticamente sinônimos, né? É impossível separar Fátima do Rosário e Rosário de Fátima, né? Daí o título, né, completo Nossa Senhora do Rosário de Fátima, né? Ela pede que se reze o terço todos os dias, ela se chama Senhora do Rosário, ela aparece algumas aparições com um terço na mão. Essa última aparição, né, os três quadros vistos ao lado do sol, São José com o menino Jesus e Nossa Senhora, com o menino Jesus. Depois nós temos Nosso Senhor e Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo. São os três mistérios do Rosário. São José com o menino Jesus, os mistérios gozosos, Nossa Senhora com Nosso Senhor meio dolorosos, os mistérios dolorosos, Nossa Senhora do Carmo, né? Ou melhor, como Nossa Senhora aparecendo Nossa Senhora do Carmo, os mistérios gloriosos. Então são os três quadros dos três grupos de mistérios do Rosário, né? Claro, ninguém explica isso, né? Mas é o que se supõe, né? Como explicação dessa aparição desses três quadros, um atrás do outro, e que encaixa perfeitamente nos mistérios do Rosário. Então, e sendo a temática principal de Fátima, Rosário, então cai muito bem. Depois a Lúcia, né, vai para um convento, né, e onde ela vai ter uma aparição de Nossa Senhora em dezembro de 25. Em dezembro de 25. E Nossa Senhora, nessa aparição, ela vai pedir a devoção dos primeiros sábados, né? Então, vou ler aqui o relato. Apareceu-lhe a Santíssima Virgem ao lado, suspenso em uma nuvem, um menino. A Santíssima Virgem, pondo-lhe no ombro a mão e mostrando ao mesmo tempo um coração que tinha na outra mão cercado de espinhos. Ao mesmo tempo disse o menino: tem pena do coração da sua santa mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam sem haver quem faça um ato de reparação para o tirar. Em seguida disse a Santíssima Virgem: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos me cravam,
com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e diz que todos aqueles que durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Então, devoção do sábado, né? Dos 5 primeiros sábados. E o coração dessa devoção é o Rosário, né? Meditar, é rezar o terço e fazer 15 minutos meditando nos mistérios do Rosário, né? Com a intenção de desagravar o coração imaculado de Maria. Então, outra vez, nessa devoção também, o terço, né, vai estar no coração. Só lembrando que os 5 primeiros sábados, o número de 5 sábados, são para reparar 5 blasfêmias, né, que se dá contra Nossa Senhora. Primeiramente as blasfêmias contra a Imaculada Conceição, depois as blasfêmias contra a virgindade perpétua de Maria, blasfêmias contra a maternidade divina, né, recusando ao mesmo tempo de recebê-la como mãe dos homens. Depois, quarta, blasfêmias daqueles que procuram infundir no coração das crianças a indiferença e o desprezo com Nossa Senhora. Depois, quinta blasfêmia, que é aqueles que ultrajam as sagradas imagens de Maria. Então, 5 sábados para reparar 5 blasfêmias contra a devoção a Nossa Senhora Imaculada Conceição, virgindade perpétua e maternidade divina. 3 títulos, né? Os 3 grandes títulos de Maria. Depois, blasfêmia daqueles que procurem perverter o coração das crianças contra Nossa Senhora e aqueles que, né, ultrajam as imagens, né? Iconoclastia nas imagens marianas, sobretudo. Então essa devoção, né, dos primeiros sábados em reparação do coração imaculado de Maria, então se dá pela recitação do terço, comunhão, confissão, mas no coração está o terço, recitação do terço, contemplando os mistérios do Rosário. E é fácil de entender esta relação, numa devoção tão importante, né, para receber tantas graças, porque o terço é a mais importante devoção a Nossa Senhora. Então, no coração dessa devoção, dessa grande devoção de Nossa Senhora a Conceição de Fátima, com certeza deveria estar o terço. O terço é a maior devoção a Nossa Senhora, a mais excelente, tanto pelo seu conteúdo, quanto pela sua antiguidade, além das várias provas na história da Igreja, além das recomendações de muitos santos, do magistério dos papas, né? Todos recomendam o terço, né? Terço que, né, acho que nem uma devoção que tem tanta indulgência, né, anexada, né, a devoção do terço. E esta mensagem de Fátima, ela que vem ser um remédio para o mundo atual, é uma mensagem que coloca o terço, né, como coração das devoções, né, no centro das devoções católicas, devoção ao terço, devoção a Nosso Senhor e Nossa Senhora pelo terço, né, como um remédio, né, para os males do nosso mundo, né. Essa mensagem de Fátima, ela teve muito sentido e muita importância naquele momento histórico, e mesmo tantos e tantos anos depois, né, essa mensagem se mantém atual, porque os problemas são os mesmos, né, e hoje, né, mais do que nunca, né, a penitência, a oração em união com o terço, né, é o remédio mais eficaz contra o maior de todos os males, que é o mal moral, que é o pecado, né. Rosário, ele é uma verdadeira arma contra os demônios, né, contra a decadência, né, do mundo moderno causado pelo príncipe das trevas, né. E esta noção, né, liga, né, Fátima, né, a Lepanto, né, liga Fátima, né, ao surgimento do Rosário com São Domingos, né, o Rosário como uma arma de Nossa Senhora vencedora, Nossa Senhora que combate as heresias, Nossa Senhora que vence o mal e o demônio. E essa devoção dos primeiros sábados, em reparação das ofensas contra o Imaculado Coração de Maria e das heresias, se dá então também através do Santíssimo Rosário, né? Então, diante dos problemas do mundo, da própria guerra que se instalava na época, de outra guerra que era anunciada, virá uma outra guerra, né? E pede o Papa a consagração do Coração Imaculado de Maria para evitar a Segunda Guerra Mundial, que veio, o Papa não consagrou e a guerra veio. Né, Nossa Senhora, a resposta aqui da Nossa Senhora não é
uma grande ação política, da diplomacia, né? Mas se dá na transformação dos corações pelo sacrifício, pela penitência, pela oração do terço, pela devoção, né? O coração imaculado de Maria, pela devoção à Nossa Senhora, né? A conversão, né? E a conversão pelo terço é o que nós temos aí como solução para os nossos para os conflitos do mundo, né? Para os problemas do mundo. Não há solução fora, né, de Deus, né? Fora da conversão, fora de Nossa Senhora. E nós temos, né, na vida dos pastorinhos, né, justamente uma verdadeira compreensão dessa devoção do rosário como arma, né? Nós vimos ali naquele relato da prisão, que eles, né, rezam o texto, inclusive no meio dos prisioneiros lá. Então eles compreendem muito bem a devoção do rosário e usam com devoção, e o rosário se torna para eles uma grande consolação nas dificuldades, inclusive na hora da morte, né? Depois que eles encontraram Nossa Senhora, não só recitaram com grande fidelidade o terço todos os dias, mesmo o rosário, mas intensificaram o espírito de sacrifício, na devoção a Nossa Senhora, inclusive com notáveis sofrimentos físicos e morais, né, que eles suportavam terrivelmente, né, por causa, né, do que Nossa Senhora pediu para eles, né, de associar, né, com penitências, né, a sua intenção para a conversão dos pecadores, né. Rezavam o rosário, né, entendiam o rosário, talvez nem entendessem tanto perfeitamente, né, mas usavam, né, como uma arma, né, do principal problema, contra o principal problema da humanidade, né, que é a grande causa dos males do mundo, que é o pecado, né, e daí a importância da conversão dos pecadores, né, para acabar com a grande causa dos males do mundo, as guerras, os erros da Rússia, os males da igreja, o papado sofrendo ataques por dentro e por fora, tudo isso é consequência do pecado, né, estruturas de pecado que estão sendo instaladas desde a apostasia geral das nações. E a solução é voltar para Cristo, é a conversão para Cristo. E um dos meios é recitar o terço. Recitar o terço em honra do coração imaculado de Maria, em honra de Nossa Senhora do Rosário, né? Nossa Senhora do Rosário, que é Nossa Senhora vencedora da batalha de Lepanto contra os inimigos da igreja. Então nós temos, por exemplo, os dois pequenos pastorinhos, né? O Francisco e a Jacinta, que morreram bem cedo, né? Como Nossa Senhora tinha anunciado a Lúcia ficar. Inclusive a Lúcia tinha que aprender a ler e escrever, mas a Jacinta e a Francisca morreram bem cedo, né? E nesse curto tempo da vida deles vão dar um exemplo maravilhoso da maneira de como corresponder a Nossa Senhora, de como compreender perfeitamente a devoção do terço, né? É interessante que em outubro, né, o Francisco ele começa a frequentar a escola elementar, né, perto ali, uma escola que ficava perto da igreja paroquial. E como Nossa Senhora tinha falado, né, que ele sabia que o fim dele ia chegar depressa, ele queria saber de estudar. Eu não vou estudar para quê? Eu vou morrer, né? E de fato ele, né, dava mais importância a ficar na igreja e permanecer longamente em oração diante de Nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado, né? Porque de fato ele ia morrer mesmo, né? Tão logo. Né, e recitava, né, ia para recitar o rosário, né, refletindo sobre os mistérios dolorosos. Ele compreendeu, né, que Jesus, né, devia ter sofrido a traição de Judas, abandonado, né, de todos os seus discípulos, e ele vai lá fazer companhia, né, para não esse Cristo que foi abandonado, ele se torna então uma companhia de Cristo, né? Ele dizia, por exemplo, para Lúcia: olha, tu vai à escola, eu fico aqui na igreja, perto de Jesus, escondido, para lhe fazer companhia, né? E ele vai morrer então em 1919, em abril de 19. Ele vai morrer sem comungar, porque ele recebeu a catequese e tudo, né? E na hora da entrevista com o pároco ele erra uma questão, aí o pároco proíbe ele de comungar. Aí ele morre sem... Claro, ele recebeu a comunhão do anjo lá, mas ele não recebeu a comunhão ordinária da igreja, né? Ele sai chorando, né, da paróquia. Aí vai morrer e não vai receber a Eucaristia. A Jacinta parece que sim,
ela recebe, né, a primeira comunhão. Ainda pequena, né? Depois, a Jacinta, ela também vai ser, né, no mesmo ano vai ser atingida pela febre, a gripe espanhola, né, que estava varrendo também a Europa ali depois da Primeira Guerra, e até como consequência da guerra, que os soldados espalharam, né, para todo lado, né, terrível. E ela sofria de dores terríveis, né, chorava e chorava, também ficava muito triste porque já não tinha mais o Francisco, o irmão dela tinha morrido antes dela. E ela foi de hospital em hospital, né? E ela foi entrando no hospital de Vila Nova, depois no hospital de Ourém, depois em Lisboa, né? Ela tinha dito para Lúcia: Nossa Senhora quer que eu vá para 2 hospitais, mas não é para me curar, é para sofrer mais por amor ao Senhor e pelos pecadores. Então, passei, né, por mortificação. Nossa Senhora conversava com Jacinta, né, no hospital. Jacinta é uma coisa espetacular. Uma coisa espetacular. Uma criança de 7, 8 anos, 9 anos. Uma coisa espetacular, Jacinta. Né? Teve uma madre, que, se não me engano, em Lisboa, no só de Lisboa, que ficou com ela, assim, se interessou por ela e ficava conversando com ela. Ela falava coisas espantosas para a madre, coisas de uma lucidez de um adulto bem instruído, né? E a madre perguntava: mas de onde você vem? Não, Nossa Senhora me fala isso, Nossa Senhora conversa comigo. Aí teve uma vez no quarto dela, tava lá no quarto, tinha uma cadeira, aí a madre chegou e ia sentar, aí ela falou assim: não senta aí, Nossa Senhora sentou aqui. Se fosse a madre, eu tinha levado aquela cadeira embora. Nossa Senhora sentou aqui, não sente aqui, né? Então, assim, ela tinha um contato com Nossa Senhora no hospital, é uma coisa espetacular. A Jacinta, acho que dos 3, a Jacinta, a gente não sabe também, Deus sabe o que Deus conhece o coração dos homens, né? Mas a Jacinta é uma coisa espantosa, né? E justamente, até quando ela estava né, tinha sempre o terço nas mãos também, e rezava, né, pela conversão dos pecadores, né? Esse sacrifício é muito grande, mas é pelos pecadores. Ela morreu em fevereiro, né, do ano seguinte, com o terço nas mãos, né, com o rosário, que ela nunca largou. Então, assim, eles são a prova, né, do efeito da devoção. Claro, eles tiveram uma missão e graças especiais, né, para a missão que eles receberam de Nossa Senhora. Mas, assim, podemos, né, essas graças foram merecidas depois, né, eles mereceram mais graças, né, porque foram fiéis às primeiras graças que receberam, né, por causa, certamente, da devoção ao rosário, que levou com eles até o fim da vida, né. Bom, então Nossa Senhora, então a devoção de Fátima, né, de fato, é só um apanhado de casos, né, porque de fato é difícil falar do rosário, é mesmo impossível falar do mês de outubro, do mês do rosário, devoção do rosário, sem tocar na questão de Fátima. Fátima é como que ela dá a coroação, né, a coroação para a devoção do rosário, né, dá um sentido maior, insiste sobre o rosário enquanto arma, né, que já aparecia, que a igreja tratava desde Lepanto, com as encíclicas de Leão XIII, sobretudo, e de tantos outros papas, né. Fátima, né, coloca como grande remédio de conversão, e o rosário é um remédio de conversão, nós sabemos bem recitar, né, porque o conteúdo é dos mais excelentes, é a saudação angélica e o Pai Nosso, né, que oração maior do que essas duas, não tem. A oração do Senhor e a oração do anjo de Santa Isabel, né, e depois o conteúdo, a alma do rosário, que são os mistérios. Não há nada mais excelente do que a vida de Cristo, as virtudes de Cristo, a vida de Nossa Senhora, os episódios, as virtudes, tudo ali, não há nada mais excelente. Por isso que o rosário, então, sempre foi das devoções de Nossa Senhora a maior, né? E Fátima, então, como uma coroação, né, dessa certeza, nos dá, né, nos relembra, né, desta importância do rosário.